Vou começar dizendo algo que poucas pessoas se sentem à vontade para admitir: eu desprezo meu primo com cada fibra do meu ser. Ricardo e eu crescemos como irmãos, nossas vidas entrelaçadas desde a infância, tornando a sua traição algo que cortou mais fundo do que qualquer faca. A ganância o transformou de família para um monstro, alguém que conscientemente destruiu nosso laço, roubou o legado que meu pai construiu com as próprias mãos e me empurrou para a beira da ruína financeira e emocional. Por anos, ele desfrutou de uma vida de luxo, uma existência opulenta construída sobre a minha dor e o meu suor. Ele realmente acreditava que tinha se safado, que seu crime ficaria enterrado para sempre. Mas o destino, com seu senso de humor irônico e um timing que beira a perfeição, reservava uma última carta. O mesmo tipo de documento que ele usou para me destruir, para me humilhar, foi o que, anos depois, o universo colocou em minhas mãos e me deu a chance de ter a minha vingança. Meu pai era mais do que um bom homem, ele era um artista. Um marceneiro de mão cheia, cuja paixão pela madeira era quase poética. Ele deu início à nossa empresa, uma modesta, porém respeitada, oficina de móveis personalizados, a partir do zero. Minha infância foi uma sinfonia de cheiros de cedro e carvalho e o som constante de serras e lixadeiras. Cresci naquele ambiente, aprendendo cada detalhe do ofício, não por obrigação, mas por admiração. Ricardo, meu primo, também fazia parte dessa paisagem. Depois que seu próprio pai, tio meu, nos abandonou e desapareceu no mundo, meu pai o acolheu sem hesitar. Ele o tratou como um segundo filho, oferecendo-lhe não apenas um emprego, mas um propósito. Ensinou-lhe a profissão, deu-lhe um lugar à nossa mesa e em nossos corações. Nós três, por muito tempo, fomos uma equipe coesa, uma verdadeira família. Quando a saúde do meu pai começou a fraquejar, ele fez questão de deixar seus desejos absolutamente claros, para que não houvesse dúvidas. Em seu testamento, redigido com a mesma precisão com que trabalhava a madeira, ele me nomeou como herdeiro majoritário e seu sucessor natural no comando da empresa que nós dois, lado a lado, havíamos transformado em um negócio próspero. Para o Ricardo, ele deixou uma quantia em dinheiro bastante generosa, um valor que lhe daria um excelente começo em qualquer empreendimento que escolhesse, além de uma participação acionária minoritária na empresa, um gesto de profundo agradecimento por seus anos de serviço e lealdade. Meu pai acreditava firmemente que essa era a forma mais justa de honrar a contribuição de cada um. Eu concordei, com o coração pesado pela perda iminente, mas em paz com sua decisão. Ricardo, no entanto, tinha outros planos. No momento em que o testamento foi lido, o homem que eu conhecia, o irmão que eu amava, evaporou. Em seu lugar, surgiu uma figura fria, distante e assustadoramente calculista. Seus olhos, que antes compartilhavam risadas comigo, agora me mediam com uma avareza que eu nunca tinha visto. Ele contestou o testamento imediatamente, alegando que meu pai, em seus últimos meses, já estava senil e havia sido manipulado por mim. Para ele, a divisão era um insulto, um desrespeito à sua dedicação. Ele me arrastou para os tribunais, com uma petição exigindo exatamente 50% da empresa. Meu advogado, um homem experiente, estava confiante. O testamento era um documento sólido, assinado, testemunhado e autenticado. Era, em teoria, inquestionável. Mas então, o desastre, de uma forma que eu jamais poderia prever, aconteceu. O testamento original, a única prova física da vontade do meu pai, o documento que ficava guardado no cofre do escritório, simplesmente desapareceu. A busca foi frenética e desesperada. Reviramos cada gaveta, cada arquivo, cada canto esquecido do escritório. Mas o documento havia sumido sem deixar vestígios. O único papel que restou foi um rascunho antigo, um esboço inicial que encontramos em uma pasta esquecida. Ele não era assinado, não tinha testemunhas, e sua linguagem era perigosamente vaga, mencionando apenas uma futura divisão de bens a ser decidida em família. Era inútil para mim, mas nas mãos do advogado de Ricardo, tornou-se uma arma poderosa. Em frente ao juiz, meu primo, com lágrimas nos olhos, fez o teatro de sua vida.
Ele jurou que aquele rascunho era o único documento que ele conhecia, a única prova da verdadeira intenção do meu pai. Ele pintou a versão final que eu descrevia como uma invenção minha, uma fraude para privá-lo de seus direitos. Eu olhava para ele, para o homem com quem dividi segredos e sonhos, e via um completo estranho. Eu sabia, com uma certeza que me gelava a alma, que ele havia roubado o original. Mas era a minha palavra contra a dele, e eu não tinha como provar. Fui pego em uma armadilha perfeita. O juiz, um homem que só podia se basear nos fatos apresentados, estava diante de uma situação complicada. De um lado, um filho com um suposto testamento desaparecido; do outro, um sobrinho enlutado com um documento físico, ainda que imperfeito, e um testemunho carregado de emoção. O resultado foi um acordo judicial devastador. Para evitar uma batalha legal prolongada que sugaria até o último centavo da empresa e me levaria à falência total, fui forçado a aceitar. Tive de vender máquinas valiosas, parte do nosso estoque de madeira nobre e outros ativos da empresa para levantar a quantia necessária. Entreguei a Ricardo um cheque que representava quase 40% do valor de tudo que meu pai e eu havíamos construído. Ele pegou o dinheiro sem sequer olhar nos meus olhos. No dia seguinte, uma placa de "Vem breve" foi erguida no prédio do outro lado da rua. Ele usou o dinheiro do meu pai para abrir uma empresa concorrente, levando consigo nossos melhores clientes com promessas de preços mais baixos e nossos funcionários mais experientes com salários mais altos. Ele não queria apenas sua parte, ele queria me aniquilar. Os anos que se seguiram foram um borrão de trabalho incessante e desespero silencioso. Enquanto Ricardo se tornava uma figura proeminente na cidade, sua foto em colunas sociais, sua empresa em outdoors, eu me afundava em dívidas e exaustão. Tive que vender meu apartamento para injetar dinheiro na empresa. Trocava noites de sono por longas horas na oficina, muitas vezes fazendo o trabalho de 3 pessoas. Cada conta paga era uma pequena vitória, cada dia que a oficina do meu pai permanecia aberta era um ato de desafio. O ressentimento era um companheiro constante, uma brasa ardendo em meu peito. Eu via o sucesso dele, o luxo que ele ostentava em redes sociais, a casa com piscina, os carros importados, as férias em lugares paradisíacos, e tudo aquilo havia sido comprado com a minha dor, com a destruição do legado do meu pai. Mas eu não desisti. Motivado pela memória dele, pela honra de seu nome, eu continuei. Foquei obsessivamente naquilo que Ricardo havia esquecido: a qualidade artesanal, o atendimento personalizado, a honestidade. Lentamente, cliente por cliente, encomenda por encomenda, comecei a reerguer o que ele havia tentado demolir. Foi um processo lento, doloroso e solitário, mas a reputação de integridade que meu pai construiu começou a florescer novamente. Anos se passaram naquela rotina exaustiva. Minha empresa, embora muito menor do que fora em seus dias de glória, havia se tornado sólida. Eu tinha uma equipe pequena, mas leal, e uma clientela que valorizava a qualidade acima de tudo. Eu havia encontrado um novo tipo de paz, uma paz cansada, forjada na resiliência. Enquanto isso, o império de Ricardo, construído sobre uma fundação de marketing agressivo e atalhos na produção, começava a mostrar rachaduras. Os rumores no nosso meio profissional se espalhavam como fogo em palha seca. Ele estava com dívidas, os prazos de entrega atrasavam constantemente a qualidade de seus móveis, antes impecáveis quando feitos sob a supervisão do meu pai, estava em queda livre. Ele havia expandido rápido demais, gastando mais do que ganhava, em uma busca cega por status. Eu ouvia essas histórias com uma distância calculada, uma satisfação amarga que eu tentava reprimir. E então, numa tarde chuvosa de terça-feira, o destino, depois de um longo sono, decidiu finalmente entrar em cena. Meu telefone tocou. Era um número que eu não reconhecia. Atendi com a formalidade de sempre. Do outro lado da linha, uma voz mais velha, familiar, mas que eu não ouvia há anos. Era um grande amigo do meu pai, um homem que eu admirava e que, por uma daquelas coincidências da vida, havia se tornado gerente de crédito em um dos maiores bancos do país. A voz dele era grave, desprovida de qualquer trivialidade. "Lucas", ele disse, seu tom urgente.
Preciso que você venha ao meu escritório assim que puder. É sobre o Ricardo. E eu realmente acho que você vai querer ver isso com seus próprios olhos. Meu coração, que há anos batia num ritmo lento e constante de resignação, disparou. Um calafrio percorreu minha espinha. O que poderia ser tão importante? Chegando ao banco, ele me levou para sua sala privativa, fechou a porta e me ofereceu um café que eu mal consegui segurar, minhas mãos tremiam. Ele me explicou a situação. Ricardo, em um ato de puro desespero para salvar sua empresa da falência iminente, havia solicitado um empréstimo empresarial gigantesco. Um valor que exigia uma auditoria completa e a apresentação de uma vasta quantidade de documentos históricos e financeiros. Em sua arrogância e pressa, Ricardo não se deu ao trabalho de filtrar os arquivos. Ele simplesmente entregou ao banco um disco rígido externo com um backup de praticamente todos os arquivos digitais de sua vida profissional, antigos e novos. O meu amigo do banco, conhecendo a dolorosa história da nossa família, sentiu que algo estava errado. Por lealdade à memória do meu pai, ele decidiu fazer uma varredura mais profunda nos arquivos, além do necessário para o empréstimo. Ele abriu uma pasta no seu computador. O nome da pasta era simples, quase inocente, documentos legais, antigos. E dentro dela, entre dezenas de outros arquivos, estava um único arquivo PDF com um nome de arrepiar a alma, Testamento Final, Pai. Meus olhos se fixaram na tela. Com um clique, ele abriu o arquivo. E lá estava. Não era um rascunho. Era uma cópia digitalizada, em altíssima resolução, do testamento original. O mesmo documento que havia desaparecido misteriosamente. Lá estava a assinatura do meu pai, trêmula, mas inconfundível. As assinaturas das testemunhas. O selo oficial do cartório. Tudo. Ricardo, em um ato de estupidez monumental, havia guardado uma cópia digital perfeita do crime que cometeu e, anos depois, a entregou voluntariamente nas mãos de um banco. Naquele instante, olhando para a imagem na tela, eu não senti uma explosão de alegria. Foi algo muito mais profundo. Senti um tremor que começou nos pés e subiu pelo corpo, uma onda de vindicação tão avassaladora que me deixou sem ar. A prova. A arma fumegante que eu havia sonhado em ter por tantos anos, a peça que faltava no quebra-cabeça da minha dor, estava bem ali, brilhando em um monitor de computador. Meu amigo imprimiu o documento e também o salvou em um pendrive, que ele me estendeu com um olhar solene. Faça o que for preciso, Lucas, ele disse em voz baixa. Seu pai, onde quer que esteja, teria querido isso. Minha primeira atitude, ao sair do banco, não foi procurar meu antigo advogado civil. Foi ir diretamente à delegacia de crimes financeiros. Com a prova irrefutável em mãos, a situação mudou drasticamente de uma antiga disputa de herança para múltiplos crimes, fraude processual, perjúrio, falsificação. Apresentei a cópia do testamento, o depoimento juramentado do meu amigo do banco e toda a documentação do processo judicial anterior. A expressão no rosto do delegado, ao comparar o testamento real com os registros do tribunal, foi de incredulidade e indignação. Uma investigação criminal foi aberta no mesmo dia. Quando Ricardo foi notificado e seus bens, preventivamente bloqueados, o mundo dele ruiu. Ele me ligou dezenas de vezes. Eu não o atendi. Ele então começou a mandar mensagens de áudio, sua voz alternando entre choro, súplicas de perdão e ofertas para devolver o dinheiro. Ele dizia que era jovem, estúpido, que não sabia o que estava fazendo. Eu ouvi a primeira mensagem e a apaguei. Não respondi a nenhuma. Apenas desliguei o telefone e deixei que a engrenagem da justiça, que por tanto tempo havia me esmagado, agora girasse a meu favor. Pela primeira vez em quase uma década, eu dormi uma noite inteira, um sono profundo e sem pesadelos. O processo que se seguiu foi longo, mas o resultado, desta vez, era uma certeza. Com a prova digital e o testemunho dos funcionários do banco, a defesa de Ricardo se desintegrou. Ele foi considerado culpado por todas as acusações. Seu império de fachada,
construído sobre a desonra, desmoronou como um castelo de areia. O tribunal não apenas o forçou a me restituir cada centavo do valor que ele havia roubado, corrigido por anos de inflação, mas também o condenou a pagar uma indenização pesada por danos morais e por todas as perdas financeiras que sua concorrência desleal me causou. Ele perdeu a empresa. Perdeu a casa de luxo. Perdeu os carros e o status. Perdeu tudo. O veredito também anulou completamente o acordo judicial anterior, restaurando para mim a posse legal de 100% da empresa do meu pai, exatamente como sua vontade original determinava. Hoje, a empresa que carrega o nome da minha família está mais forte do que nunca. Eu consegui recontratar alguns dos velhos amigos que ele havia levado e, juntos, estamos expandindo os negócios de uma forma honesta e sustentável, baseada na qualidade que meu pai sempre prezou. Soube que Ricardo se mudou para uma cidade distante, trabalha em um emprego de baixo salário e vive uma vida anônima. Alguns parentes distantes me acusaram de ter sido cruel, de não ter a capacidade de perdoar. Eles nunca entenderão. A minha luta nunca foi sobre o dinheiro. Foi sobre a verdade. Foi sobre limpar a memória do meu pai. A minha vingança não foi assistir à sua queda, foi a minha própria ascensão. Foi restaurar a justiça que ele tentou enterrar. E todos os dias, quando eu entro na oficina e sinto aquele cheiro familiar de madeira, eu sinto a presença do meu pai ao meu lado. E sei que, finalmente, ele pode descansar em paz. Essa, para mim, é a única vitória que realmente importa.